Uma declaração do ex-presidente americano Donald Trump colocou a América Latina em alerta. Foi uma ameaça bem direta à Venezuela. E hoje a gente vai mergulhar fundo nessa história para entender não só o que foi dito, mas também as ações militares que vieram junto. Olha só a frase que deu início a tudo, direto do programa 60 Minutes da CBS. Os dias de Nicolás Maduro estão contados. Pesado, né? Essa fala não foi só uma frase de efeito. Ela realmente deu o tom do que viria a seguir. E olha, o impacto foi sentido em toda a América Latina. Ok, a declaração. Mas não foi só da boca para fora, sabe? Essa ameaça não apareceu assim do nada. Ela veio num contexto bem específico. Um momento de grande movimentação militar americana ali na região. Então vamos sair um pouco das palavras e olhar para as ações concretas. Porque, na prática, uma força militar bem grande já estava se posicionando bem perto da costa venezuelana. E quando a gente fala em bem grande, não é exagero. Estamos falando de mais de 10 mil militares americanos. Pensa só, gente de todas as 5 forças armadas do país, todos mobilizados ali, em águas internacionais, esquentando as coisas no Mar do Caribe. E eles não estavam lá só de enfeite, não. A presença não era nada passiva. As forças americanas estavam na ativa, realizando operações que levaram à destruição de mais de 14 barcos. A alegação oficial? Eram suspeitos de narcotráfico. E claro, essas operações tiveram um custo humano bem alto. As estimativas que foram noticiadas pela Jovem Pan na época falavam em algo entre 30 e 40 mortes nesses ataques. É um número que pesa com certeza. E aqui a gente vê claramente as duas versões da história. De um lado, a justificativa oficial da Casa Branca: estamos aqui para combater o tráfico de drogas. Mas do outro lado, os analistas que estavam de olho na situação diziam outra coisa. Para eles, a leitura era clara. Aquilo era pressão militar direta sobre a Venezuela. Com toda essa movimentação, com toda essa pressão, a pergunta que não queria calar era: será que vem uma invasão por aí? Estava um ataque prestes a acontecer? E essa pergunta foi feita com todas as letras para o próprio Trump. E aí, vai ter invasão por terra ou não? A resposta dele, bem, foi daquelas calculadas para não dizer nem que sim, nem que não. Eu não diria que eu atacaria a Venezuela. Foi basicamente isso. Ele disse que não ia contar para um repórter se estivesse planejando um ataque. Essa falta de um sim ou não claro só jogou mais lenha na fogueira da incerteza, tanto diplomática quanto militar. O recado era: se for para acontecer, ninguém vai ficar sabendo antes. E enquanto a resposta oficial era vaga, os bastidores ferviam. Fontes lá de Washington, segundo a Jovem Pan, indicavam que os preparativos já estavam a todo vapor. A conversa era sobre militares prontos para entrar por terra, operações secretas da CIA na região e até uma presença militar mais forte dentro do próprio território da Venezuela. Claro que o governo venezuelano não ia assistir a tudo isso calado. Então, como é que Nicolás Maduro e sua equipe responderam a essa ameaça que só crescia? Entramos aqui numa verdadeira guerra de narrativas. É o clássico um lado contra o outro. Para os Estados Unidos, a mensagem de Trump era que a Venezuela se portou muito mal. Já do lado venezuelano, a TV estatal, a VTV, dizia que era tudo um blefe americano, um potencial ataque imperialista. Mas olha, essa tensão não ficou só entre os dois, não. A coisa toda foi como uma pedra jogada num lago, sabe? As ondas se espalharam e deixaram a América Latina inteira de cabelo em pé. E as preocupações dos países vizinhos eram muito sérias. Envolvia o princípio da soberania nacional, o risco real de uma intervenção militar estrangeira na região e, claro, as consequências humanitárias que poderiam ser terríveis, sem falar na instabilidade política que poderia contaminar o continente todo. E no fim das contas, a grande dúvida que ficou foi: era só pressão diplomática? Uma maneira de forçar a mão de Nicolás Maduro, quem sabe, para conseguir novas eleições? Ou a gente estava realmente vendo os primeiros passos de um conflito militar gigante? Uma pergunta que na época deixava o futuro de toda uma região em suspenso.